Olá, eu sou o professor Edgar e hoje vamos dar continuidade no curso Excel 2019. Vamos lá? No Excel, as funções e ou complementam a função C, usadas para determinar uma tomada de decisão quando existem mais de uma condição. Então aqui eu tenho um exemplo que será usado neste vídeo. O que deve sair no resultado? Bom, o resultado ali agora tem que sair aprovado ou reprovado. Mas com base em quê? Com base na média e na frequência. Neste caso, o aluno ou aluna estará aprovado se tiver média maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 75%. Lembrando ainda que temos os operadores relacionais, igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e ainda o símbolo de diferente. Voltando aqui ao exemplo, importante a gente frisar aqui como escrever essa função. Então, função C, existe uma condição, sempre separando com ponto e vírgula, tem a saída C verdadeiro e ainda C falso. É exatamente na condição que nós vamos colocar a função E, ou ainda a função OU, que é utilizada para fazer mais de um teste. Vamos para a prática. Na prática, então, o primeiro vai ser igual, função C. Vejam só, a média tem que ser maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 75. Existem agora dois critérios. Os dois critérios têm que se concretizarem, os dois têm que serem verdadeiros para que o resultado apareça aprovado. Se os dois têm que serem verdadeiros, qual que eu vou utilizar aqui? A função E ou a função OU? Eu vou usar a função E. E, vou perguntar primeiro, se a média for maior ou igual a 7, vou buscar lá embaixo, lembrando de travar esta célula, F4, ponto e vírgula. Aí eu tenho que fazer o segundo teste. Qual que é o segundo teste? Frequência maior ou igual a 75, está lá embaixo. Mais uma vez, vou ter que travar esta célula, F4. Vejam só, eu já fiz os dois testes. Então vou fechar parênteses. A função E eu já posso encerrar. Na realidade, o que eu fiz aqui? Eu concluí a condição da função C. Então, se isto for verdade, então, ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou escrever aprovado. Fecha-se aspas. Caso contrário, se qualquer um dos dois não for verdadeiro, abre-se aspas e reprovado. Fecha-se aspas, fecha-se parênteses. Então vai ficar assim, desta forma. Aqui a gente lê assim, ó. Se a média for maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 75, então aprovado. Se não, reprovado. Vou dar um Enter. Então eu vou fazer o auto-preenchimento, puxando pela alça, e eu já tenho todos os resultados. Vejam que quando a média e a frequência saíram pelo verdadeiro, apareceu aprovado. Bastou que uma das duas não fosse verdadeiro para aparecer reprovado. Então aqui eu tenho média maior ou igual a 7, mas a frequência não é maior ou igual a 75. Então apareceu reprovado. O seguinte também, ó. Então eu percebo que eu tenho uma frequência boa, mas a média
não é maior ou igual a 7. E assim sucessivamente. Importante a gente saber, existe uma tabela, né, conhecida como tabela verdade. Quando a gente usa a função e para que seja o resultado verdadeiro, as duas têm que serem verdadeiras. Se tiver uma verdadeira e uma falso, ó, aqui está dizendo, função e, então vai ser o resultado falso. Se eu tenho uma falso e outra verdadeiro, o resultado também é falso. Então, neste caso, qualquer uma dessas situações aqui, duas têm que serem verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Usando a função ou, basta que uma ou a outra seja verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro, vai dar o resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso, uma é verdadeira, é o suficiente para que o resultado seja verdadeiro também. Falso e verdadeiro, ó, temos uma verdadeira, o resultado final é verdadeiro. Falso, falso, não tem nenhuma verdadeira, então o resultado vai ser falso. Então, esta tabelinha é apenas para a gente entender como que são essas funções e a função ou. Pronto, está resolvido aqui a minha tabela. Eu posso, como resultado final, centralizar isso aqui, fica mais apresentável. Usamos aí, então, o uso das funções e ou, que você pode usar em condições de um teste dentro de uma função C. Ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.